Boa noite, empreendedores. Estamos aqui em mais um Empreenda News. Eu sou o Fabrício Dias. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Universitária 102.1 e também pelas redes sociais do Mova-se Empreendedor. Então, se você quer nos assistir, só vir no YouTube ou no Instagram do Mova-se Empreendedor e tá aqui com a gente. E estamos aqui para mais de 40 cidades através da Rádio Universitária FM 102.1. E hoje aqui, trazendo alguns assuntos muito bacanas. Primeiro recebendo aqui o nosso colunista, o Dr. Renato Barros, que é o nosso colunista, professor de Direito do Trabalho, né, doutor? Vai falar um pouco pra gente sobre a questão dos acordos coletivos, convenções, né? Tudo mais, porque o empresário às vezes não conhece os acordos coletivos da categoria, né, doutor? Isso mesmo. Às vezes não conhece os acordos coletivos dos terceirizados que trabalham para ele também. Então a gente vai falar um pouco disso. E estou recebendo aqui o pessoal da Ogis Tecnologia, certo? Que trabalha, olha só que bacana, o equipamento, o carro-chefe deles, além de muitas coisas, né? É também a parte de relógio de ponto, controle de ponto, de acesso de funcionários. Então você que está aí, ó, nos escutando, tem problema com o funcionário, não bate o ponto, bate atrasado, não sabe onde bate. Então o equipamento e a gestão disso resolve, né? Vamos conhecer esse serviço e mais outros serviços da Ogis Tecnologia. E para a gente dar início, preciso agradecer aqui o pessoal da Treco Frito, que nos manda essa... Gostou, doutor? Maravilhoso. Maravilhoso, não é? Treco Frito, gente, pede @Treco Frito. Só ir lá no Instagram deles, tem o WhatsApp, pede porque vale a pena. Salgado sequinho, muito bom mesmo. Não deixem de pedir e experimentar. Frito na hora, chega rapidinho, tá bom? Treco Frito, com K, tá? Treco Frito Salgados. E também falar da Núcleo, que é nosso patrocinador. A Núcleo, que é um aplicativo que vai ser lançado agora em setembro. Olha que bacana, pessoal. É um aplicativo que quem baixa, você vai poder baixar e fazer compra em qualquer loja da cidade. Entendeu? Uhum. Então você vai pesquisar o produto em qualquer loja da cidade, já vai comprar e o motoqueiro já vai retirar e entrega para você. Então é como se fosse... Você não precisa mais comprar nos marketplaces, Mercado Livre, essas coisas todas. Por quê? Você vai poder comprar da loja da cidade, mais rápido, mais barato. E você que é lojista precisa estar na Núcleo. Então, ó, NOOCLY. Núcleo.com.br é um marketplace para lojas físicas que vai ser lançado agora em setembro. Então você que tem loja física em São Carlos, região, já se cadastra, coloca seu produto lá, porque assim você vai conseguir concorrer com os marketplaces aí de outros lugares, tá bom? Então acessa nucleo.com.br e dá uma estudadinha lá que é muito bacana. Depois dos jabás e patrocínios, doutor, você viu? Tá ficando chique aqui, rapaz. Aumentando, né? Tá melhorando aí, ó. Doutor, fala pra gente aí, como é que o empreendedor se previne, né, de problemas trabalhistas, processos, etc e tal, quando envolve essa questão de convenções e acordos coletivos? Bem, é uma questão muito importante para o cotidiano da empresa. Tem empresa que a estrutura é mais formal, a grande empresa, em que ela tem um departamento pessoal que tem empregados especializados só num determinado área do trabalho da gestão de pessoas, ou que alguns chamam de RH, e essas pessoas acabam lidando melhor com as questões da convenção e do acordo coletivo. A empresa menor, o microempresário, o empreendedor, às vezes ele não tem essa estrutura, ele paga um escritório que faz de contabilidade, que faz esse trabalho, e às vezes o escritório trabalha com várias empresas e cada empresa tem a sua convenção coletiva. Então o que é importante o empreendedor, o empresário saber? O que é um acordo coletivo de trabalho? Isso é super importante. O que é uma convenção coletiva de trabalho? O acordo coletivo de trabalho, o sindicato dos empregados, ele negocia com a empresa e faz um acordo de como serão as relações de trabalho naquele período. O acordo pode ter uma duração de no máximo 2 anos. Geralmente ele é feito pelo prazo de 1 ano e cada ano ele é renovado. Então tem as regras. Por exemplo, questões que vão além do que está na lei.
por exemplo, voltado a alguns detalhes da jornada de trabalho, como banco de compensação de jornada, compensação de horas, fornecimento de plano de saúde, que não é obrigação, não está na lei, cesta básica ou vale alimentação. Reajuste também, né? Os reajustes. Reajustes salariais. Então, plano de saúde. Então, várias questões que não estão na lei. Então, o reajuste salarial é muito interessante porque o reajuste, se não tiver negociação coletiva, o empregador não tem a obrigação de dar o reajuste. Certo. Então, é através dessa negociação. Então, a empresa e o sindicato direto, o acordo coletivo. A convenção coletiva tem a mesma finalidade, mas quem faz a negociação é o sindicato dos empregados com o sindicato dos empregadores. O que muda? Quem representa? Então, às vezes, a negociação é direto com a empresa, o sindicato faz direto com a empresa, tem um acordo. Às vezes, o sindicato dos empregados já negocia direto com o sindicato dos empregadores. E é muito interessante, porque nós temos, por exemplo, sindicato de empregados no comércio, por exemplo. Então, você tem várias empresas que trabalham nessa área. Então você tem o sindicato patronal, negocia com os sindicatos empregados e todas as empresas do ramo do comércio têm que seguir essa norma. E todos os empregados têm esse direito e seguem essa norma. Então, se você tem um comércio, você tem que ficar atento, por exemplo, a isso. Porque pode ser que o sindicato negocie lá com o patronal, com o do comércio, e você não está sabendo das condições que foram lá acertadas. Fundamental. Então, tem muitas condições de trabalho. A gente fala, às vezes o empregador, ele deixa de cumprir uma obrigação contratual porque aconteceu algum incidente ou ele deixou de cumprir, ponto. Mas às vezes ele deixa de cumprir uma obrigação porque ele não tinha conhecimento do que estava na convenção coletiva ou no acordo coletivo. E não é uma maldade às vezes. Ele não tem conhecimento do que está na convenção no acordo. Isso é muito comum. E às vezes, né, a empresa tem vários quinais, tem várias funções dentro de uma empresa só, e às vezes tem vários acordos, várias convenções coletivas que ela tem que respeitar de várias áreas, né? Pode ter uma categoria diferenciada dentro da empresa. Então, às vezes é comércio e indústria. Então, você tem um transporte, quem faz o transporte. Exato, a pessoal da entrega é a convenção coletiva dessa área, do comércio é outra, da indústria é outra, quer dizer, a empresa pode ter várias convenções ali para ter que respeitar. Né? E é interessante que o empresário pequeno, você tem lá, por exemplo, monta uma loja. Uma loja, eu e minha filha, minha mulher, ou sozinho. De repente eu contrato um empregado. Automaticamente, aquele empresário se submete às regras daquela norma coletiva. Então, qual que é a sugestão? Ele tem que ler a convenção coletiva. Eu brinco, né? Com os meus alunos, até se vira. Você tem que ler. Se eu tenho um empreendimento, eu tenho que ler e todo ano eu tenho que acompanhar as alterações. Porque... Ou ter uma consultoria trabalhista. Ou né? ter uma consultoria específica, né? Trabalhista. Sim. Ou de gestão de pessoas. Para isso, que alguém que vai ler e vai fazer a orientação. Porque às vezes tem um detalhezinho que você não fornece um direito, uma alimentação, tem lá e pode criar um passivo trabalhista, porque de repente eu tenho que entregar todo mês uma cesta básica avaliada em R$350, ou alimentar o cartão alimentação. E não faz. Tá lá, né? Sei lá, minha empresa eu faço 1 hora de almoço e no acordo coletivo são 2 horas. Né? Você pode ter um valor maior, né? Ou ter Tem que respeitar, porque às vezes na convenção é um horário de almoço, é uma carga horária, férias, pode ter uma série de coisas. Outros direitos, a proteção pré-aposentadoria. Então são muitas regrinhas. Sim. E de repente você cria um passivo, vamos supor o exemplo da cesta alimentação, R$350 no mês. Ele não se atentou a isso. São 12 meses de trabalho. Quase... Empregado com 3 anos, você cria um passivo. E aí nós temos uma questão que eu chamo muito a atenção, que é o hábito de cultura, a cultura, né, de leitura, o hábito de leitura. Às vezes a gente não tem o hábito, às vezes a gente tem um hábito de produção, de trabalho, mas não de leitura. Então é um ponto super importante para evitar o passivo. Algumas empresas maiores têm o sistema de compliance, ou seja, se a empresa está agindo em conformidade com as normas. Essa semana passada eu participei de uma banca de mestrado, numa faculdade, em que a mestranda defendia o trabalho dela discutindo a questão da eficácia ou não do compliance.
Ou seja, se a empresa está de acordo com a legislação. Então é óbvio que a empresa pequena ela tem uma dificuldade no início, Claro. né, de fazer. Mas isso não pode ser um fator impeditivo dela conhecer a sua convenção e o seu acordo. E aí uma dica que até nós falamos aqui uma vez, que nós temos os sindicatos, a gente vê muito sindicato com efeito negativo. O sindicato, né? Mas nós esquecemos que os grandes sindicatos são sindicatos de empregadores, né? Então nós temos tanto é que os sindicatos dos trabalhadores foram meio, acabaram sendo muito prejudicados pelas novas legislações, mas os patronais continuam maravilhosos. E essa é uma questão interessante. Eu fiz um debate interessante, acadêmico, porque nós tivemos uma fase em que os sindicatos dos empregadores se preocupavam muito com o pagamento da contribuição, do imposto sindical dos empregados. E um dia eu estava no evento e tinha uma jurista falando e me caiu a ficha. Por que os empregadores estão preocupados com a contribuição dos sindicatos dos empregados? Eles não têm legitimidade para essa preocupação. Sim. Quem tem legitimidade de se preocupar são os empregados, que são os interessados, eles que estão pagando. Mas é uma organização pode ficar mais difícil de negociar. E é interessante que eu acho que as empresas organizadas é melhor. Eu acho. Os sindicatos empregadores é são muito melhor se os fundamentais. seus colaboradores forem organizados pelos sindicatos. Você tem mais proteção, mais fácil de negociar, mais fácil de chegar a acordos. E as pessoas criminalizam. E as empresas também. Por desconhecimento. As empresas participarem de sindicatos, né? É extremamente importante. Eu acho que é. Para a questão de mercado, para a questão de orientação sindicatos, jurídica. associações, tudo que une um setor é importante, né? Para poder ficar mais fácil de lidar, né? Você tem uma indústria, por exemplo, você tem uma indústria metalúrgica, os sindicatos metalúrgicos em muitas regiões são muito fortes, né? E aí consegue crescer melhor, negociar melhor. E quando criminaliza isso, fica... E é interessante que naturalmente, é da natureza da relação. Quem reivindica o reajuste salarial é o sindicato em nome da categoria. Se a categoria não está organizada, quem vai reivindicar? O empregado vai chegar lá e falar, patrão, eu quero 6% esse ano. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente tem que ser muito leal nesse sentido, né? Então, quem faz isso... Tanto é que você vê as categorias como metalúrgico, que nós falamos que tem plano de carreira, tem um piso salarial maior, tem uma série de benefícios que outras carreiras que não são organizadas não tem. Não tem. E isso é ruim? Não, porque volta para o mercado. Porque aquele metalúrgico, ele vai comprar no nosso comércio. Exato. Então vai vender mais geladeira, vai vender mais fogão, vai vender mais cartão de ponto, né? O cartão, o aparelho, né? Quanto mais funcionário, melhor para vocês, né? Então a gente tem que pensar nessa questão coletiva e função social do trabalho. Então as negociações coletivas, eu sou muito fã de negociações coletivas em múltiplas áreas, não apenas na área da relação de trabalho, sim, mas na questão dos conflitos sociais, né? A sim, sociedade se organiza e resolve o seu problema, né? Dá mais diálogo, mais democrático, mais representativo, né? Fundamental. Aproveitando aqui o pessoal da Ogis Tecnologia, doutor, conta pra gente o que dá de problema se não controlar bem o ponto dos trabalhadores. As empresas, depois de 2017, as empresas até 2017 era até 10 empregados, não precisavam do controle de ponto. Depois até 20 empregados está dispensado. Mas do meu ponto de vista, eu acho que a empresa tem 2, 3 empregados, tem que ter o controle de ponto. E aí me lembro de falar da doméstica. Inclusive com a doméstica. A doméstica, empregado tem que ter. Doméstico está na Lei Complementar 150, tem que ter. O controle. O caderninho ali tem que ter. Então... Você precisa fazer olha o mercado aí, ó. Você podia fazer o mais simples para doméstico. O celular, a gente tem um cartográfico. Tem? Que através de aquele cartãozinho celular também. Manual mesmo de bater. Olha lá. Então o mercado aí, porque não é obrigado a ter. O doméstico tem que ter. O TST já afirmou posicionamento. Então, e tem empresa, por incrível que pareça, ela com mais de 20 empregados, que ainda não tem controle. Eu cheguei esses dias estudando um caso e vendo uma questão de um aluno,
em que ele veio trazer, professor, mas aquela empresa não tem os cartões de ponto, deveria ter. A prova da jornada é da empresa. Sim. Então isso fragiliza muito. Quer dizer, então, se o empregado chegar lá e falar que fazia fez não sei 2 quanto, horas extraordinárias estava trabalhando dia, 12 horas por dia, o cara não tiver como provar. o ônus da prova, ele atrai para ele chama a responsabilidade da prova. Então, hoje, com a questão da tecnologia, facial, né, digital, isso é fundamental. É fundamental. Até para a segurança da empresa, né? Imagina, acontece alguma coisa. Onde estava esse empregado? Nós temos bastante empresas se adequando com a parte de transportes. Então, motoristas, que era... Como que vai levar um relógio de ponto? Exato. Né? Mas ele leva um celular que tem um aplicativo. Né? Onde ele tiver, ele bate o ponto. Uma hora de refeição, se ele parou para tomar um café. Então facilitou bastante para ambas partes. E agora tem uma questão interessante, outro posicionamento que é recente, que é o seguinte: presumir. Então você tem o empregado externo. A CLT sempre regulou o trabalho externo. Sempre regulou, no artigo 7. Sempre regulou o trabalho externo. Aí tem o artigo lá 62, que estabelece o trabalho externo. Que o tribunal decidiu, o TST, que cabe à empresa demonstrar a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo. Então não basta o trabalhador desenvolver o trabalho externo. A empresa tem que demonstrar em audiência ou no processo através do documento a impossibilidade, mesmo sendo trabalho externo, de fazer o controle. Porque às vezes você faz o trabalho externo, mas você tem a forma de controle da rotina. Então essa questão desses cartões são fundamentais, né? Exato, exatamente. E hoje em dia tem a geolocalização, Nossa, né? Sabe para onde passou. Sabe tudo aonde que o certinho. funcionário está marcando ponto, mesmo que seja um motorista, por exemplo, à distância. Ele Você tá consegue usando fazer aqui, no seu aparelho? Vocês conseguem fazer a geolocalização? Sim. Tá? Isso é fundamental. Perguntaram hoje, uma aluna perguntou hoje em aula. Eu estou falei um pouco estava falando de negociação coletiva e falei de questão da regra da proteção. E uma aluna perguntou, né, exatamente essa questão da geolocalização, que é fundamental. Você pode, por exemplo, definir uma cerca virtual e aí, através de relatório, você sabe se ele embarcou próximo da empresa, longe da empresa ou da sede. Você consegue ter esse controle para apurar, né? Às vezes você tem uma empresa que está em obra em determinada região, você fala, não, ele tem que bater o ponto nessa região que ele está trabalhando. Que show. Né? Para não acontecer dele, tô no hotel dormindo e funcionário e o ponto correndo, né? Então a gente tem esse sistema para evitar fraudes, exatamente. Isso pega a área comercial, que viaja muito, né? Transporte, Sim. tem muitos funcionários, assistência técnica, que vai viajar para cá e para lá, né? Nossa, isso é riquíssimo. Não é? Riquíssimo. Imagina, antes como é... Nossa, era um atraso mesmo, né? Cadê aquele pá, pá? Então... Era bater ponto mesmo. Literalmente. Que coisa antiga. Graças a Deus superamos, Sim. né? Graças a Deus superamos. E doutor, para terminar um pouquinho a nossa coluna aqui, sobre essa questão dos acordos coletivos, convenções coletivas, qual que é a melhor forma de o empreendedor saber essas informações, né? Tá. Onde ele busca isso? A gente tem que ser bem, porque as pessoas não estão acostumadas com Os isso. sindicatos disponibilizam nos seus sites as convenções dos anos, né, todos os anos. Lembrar o contador também. de Lembrar o buscar contador. isso. Também o Ministério do Trabalho e Emprego, o site do Ministério do Trabalho e Emprego tem que, obrigatoriamente, as empresas têm que depositar no Ministério do Trabalho e Emprego as negociações coletivas. A empresa não, perdão, o sindicato. Então fica depositado, ele pode buscar. Eu oriento as empresas, pede para o seu sindicato patronal, às vezes você tem dificuldade, pede para ele mandar, ele manda. As empresas também têm que procurar seus próprios sindicatos patronais, né? Fundamental. Faça parte do seu sindicato patronal, da indústria não sei do que, do restaurante não sei do que. Isso. Tem toda a área tem o seu sindicato Tanto o patronal. empregado... É que como é patronal, o povo não chama de sindicato. Chama de federação, associação, confederação. Você põe uma capinha do bolo, né? Você passa... Gourmetista. Mas não deixa de ser o seu sindicato patronal. Vale a pena fazer parte. E Né? ler. Tem Até para levar as demandas, ajudar, né, a buscar construir, soluções, né, as relações. E tem que ler. Infelizmente ou felizmente,
nós temos que ter a cultura da leitura. Infelizmente, mesmo com toda a tecnologia, com toda a inteligência artificial, mas tira meia horinha, leia. Muda o comportamento da empresa. É verdade. É muito interessante. E evita um trabalho e um passivo. Porque o empregador sabe o que ele tem que fazer. Um passivo que pode ser gerado, que depois vira, né? Vira ação trabalhista, Doutor, vira mercado, volta para o mercado. Mais uma perguntinha antes da gente finalizar. Uma empresa, ela pode... O doutor falou que o acordo coletivo é aquele que é feito entre a empresa e o sindicato. Essa empresa, ela pode fazer o acordo coletivo a partir de quantos empregados? Não tem limitação. Então, se eu estou em uma loja e eu tenho lá vendedores, entregadores, sei lá, eu tenho 3 sindicatos, às vezes, na mesma loja. Eu posso fazer a negociação através do sindicato? Pode, e é interessante, porque... Por exemplo, se eu trabalho num horário que é excepcional... Criar um banco de horas... coisas que são negociadas no âmbito da empresa. Perfeitamente possível. De repente... Tem algumas questões, eu gosto de usar o banco de hora, embora hoje você pode fazer a compensação direta, mas o período é menor de compensação. Você quer fazer um banco de hora com compensação dentro de 12 meses, perfeitamente a empresa chama o sindicato, negocia com o sindicato, você pode ter 2 empregados, 1 empregado, mas você cria. Porque, olha só, a norma, ela vira lei. Então, os empregados que ela vier a contratar vão estar submetidos àquela regra. Entendi. Entendeu? Que bacana. Então, às vezes tem empresa que tem convenção coletiva, mas ela tem uma peculiaridade que ela vai direto no sindicato e tem, além da convenção, o acordo regulando alguns detalhes. E aí você está extremamente protegido, porque está ali o sindicato com aval, com tudo bonitinho. Né? A Constituição Federal reconhece o direito às convenções ou acordos coletivos, e a CLT, com a reforma trabalhista, no artigo 611A ou B, o AEB regula, então, que a gente chama de flexibilização, ele permitiu algumas alterações, né? Redução do tempo de intervalo para refeição e descanso para 30 minutos, que antigamente tinha que ter autorização do Ministério do Trabalho, Emprego, tinha que ter uma formalidade diferente. Então é possível a empresa procurar para reduzir esse horário, um exemplo. Maravilha, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Até a próxima coluna, né? E parece que vem novidades por aí. Estamos aí. Parece que vem novidades por aí. Então tá bom, doutor. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Jane, ter vindo. Quero você aqui falando sobre Previdência, viu? Doutora Jane está aqui no estúdio com a gente. E vamos ouvir agora, então, a coluna do professor Marcos Martinelli, que toda semana está aqui falando sobre educação financeira. E a gente volta já em 2 minutinhos. Olá, amigos do Empreenda News. É o professor Martinelli falando sobre dicas sobre educação financeira, né? Nós já tivemos um programa anterior que nós falávamos sobre você se preocupar com o seu credit score. Se preocupar em conhecer qual a pontuação que o mercado atribui a você enquanto correntista de um banco, enquanto tomador de um empréstimo, enquanto uma pessoa que depende do crédito para o seu dia a dia. Eu queria que vocês voltassem nesse tema, porque houve mudanças recentes do Banco Central, onde mudou completamente a maneira de ler as carteiras de crédito, a maneira que o Banco Central faz com que as instituições financeiras olhem para os riscos dos tomadores de crédito. Isso significa dizer que as instituições financeiras estão mais restritivas. As instituições financeiras estão olhando não só se você tem uma dívida ou está cumprindo pontualmente o empréstimo com aquela determinada instituição, mas também está compartilhando dados com todo o mercado e, por vezes, uma inadimplência numa instituição financeira vai contaminar a relação que você tem com a outra instituição financeira. Portanto, a inadimplência, seja ela numa conta de água, luz, telefone, seja no empréstimo, essas informações negativas, vamos dizer assim, ela vai contaminar o crédito em todo o sistema financeiro. Então, fiquem atentos ao seu cadastro, atualize seu cadastro, mas também
converse com o seu gerente, procure informações para qual que é o seu credit score, qual que é a sua pontuação de risco para o mercado financeiro e quais as providências que você precisa ter para que você melhore a sua pontuação. Se for necessário, procure um educador financeiro, procure uma assistência técnica que possa te ajudar a melhorar o seu cadastro. Forte abraço e até a próxima!